Meu nome é Flávia Costa e eu sou uma das docentes responsáveis pela pesquisa A Ludicidade das Relações Sociais de Adolescentes, uma investigação das características da interação entre adolescentes em geral e entre aqueles que possuem irmãos gêmeos. Além de mim, os outros dois docentes responsáveis são o Giovanni dos Santos Silva e a Yasmin Farias de Menezes. Nós temos como orientador o pesquisador professor Fabrício de Souza e a nossa pesquisa conta com o apoio financeiro do CNPq e apoio institucional do PIBIC UFBA. Para a gente falar sobre brincadeiras, é importante que a gente entenda que elas não se restringem à espécie humana, porque filhotes de várias espécies podem ser encontrados brincando em várias situações do seu cotidiano. Trazendo para o recorte da espécie humana, Gosso, Bichara e Carvalho, eles afirmam que esse fenômeno ele é tão frequente que a gente pode afirmar que é uma característica, sim, definidora e universal da infância, embora acabe variando de cultura para cultura. Apesar dessa atividade ela ser reconhecida muito facilmente pelas pessoas, né, a sua definição ela é bem imprecisa, ela não é muito clara, ela é bem difícil de se definir. Já que é difícil encontrar uma definição única para as brincadeiras, vários teóricos tentam caracterizá-las para poder facilitar o entendimento e o estudo. Um desses teóricos que se destaca é o Bourgat, que sintetiza as principais características das brincadeiras presentes em todas as espécies. Então ele não se resume apenas à espécie humana quando ele vai criar os 5 grupos de critérios identificadores dele. Esses 5 critérios são, primeiro, a função imediata limitada, referindo-se à ocorrência de comportamentos fora do contexto original. O segundo é o componente endógeno, então representando o fato de que a brincadeira consiste em comportamento espontâneo, voluntário, prazeroso, recompensador, reforçador ou feito em benefício próprio. O terceiro fator é a diferença temporal ou estrutural, descrevendo o fato de que os comportamentos de brincar são, em geral, incompletos, exagerados ou precoces, envolvendo padrões com forma, sequência ou algo modificados. O quarto critério definido por Bourgat foi a ocorrência repetida, então consistindo no desempenho repetido em forma similar, embora não estereotipada. E o quinto e último é o ambiente relaxado, ou seja, as brincadeiras só ocorrem em situações livres de tensões, ameaças, disputas e quando o indivíduo encontra-se num estado saudável, alimentado e sem necessidades físicas prementes. Bourget faz a sua caracterização baseada no brincar de diversas espécies. Já Gray elenca 5 características que definem o brincar mais associadas à espécie humana. Então, para esse autor, o brincar é uma atividade que, primeiramente, tem que ser autoescolhida e autodirecionada. Segundo, tem que ser intrinsecamente motivada. Terceiro, estruturada por regras mentais. Quarto, imaginativa. E quinto e último, produzida em uma atividade alerta, mas não estressante. Então, a gente pode entender um pouco sobre as brincadeiras pensando nesses 5 grandes fatores, tanto do Bourget quanto do Gray, para a gente poder ter um panorama sobre as brincadeiras, já que a gente não consegue definir elas como uma coisa só. Além disso, é muito importante situar a brincadeira como locus de recepção e transformação de elementos culturais. Pesquisas sugerem que as crianças das sociedades caçadoras-coletoras adquirem conhecimento e competências através de comportamentos lúdicos associados à cultura adulta. Isso nos permite supor uma série de coisas, como, por exemplo, que nas brincadeiras se dá a aprendizagem de práticas e conhecimentos culturais, fazendo com que o repertório lúdico também se constitua um elemento importante de inovação e transmissão cultural. Do ponto de vista evolutivo, é coerente supor que as crianças tenham se apropriado criativa e ludicamente de objetos para lidar com os desafios do seu contexto sociocultural. Além disso, no decorrer da evolução, as brincadeiras adquiriram uma dimensão adaptada, associada à flexibilidade comportamental e à redução das ações de medo frente ao ambiente. Então, podemos inferir que o brincar se relaciona também com o manuseio de ferramentas. Assim, podemos dizer, de acordo com Luciana Amorim Pedrosa, que as crianças conseguem atuar no ambiente social não só assimilando elementos da cultura, mas também os transformando de acordo com suas necessidades. Isso é, o brincar não é uma mera repetição de padrões comportamentais e de regras de interação, mas uma reinvenção desses padrões e dessas regras. As brincadeiras possuem um papel relevante não só na infância, mas também na adolescência, que é definida pela Organização Mundial da Saúde como um período biológico, psicológico e social compreendido entre os 10 e os 19 anos de idade. Já para a estatuto da criança e do adolescente, o período compreende dos 12 aos 18 anos de idade. O envolvimento de jovens em brincadeira, segundo Kishimoto, proporciona possibilidades para o desenvolvimento de laços de pertencimento a um grupo social, em que há a partilha de signos culturais, bem como a socialização e a construção de suas identidades. Destarte, para Sheo e Shu, brincar facilita a aquisição de habilidades cognitivas, estimulando o desenvolvimento de estruturas linguísticas, a memória e a capacidade de responder aos desafios e às dificuldades do dia a dia com a lógica, e não exclusivamente com a emoção. Em concordância com Souza e Becker, os adolescentes se envolvem em atividades lúdicas para diversão, bem-estar, relaxamento e enfrentamento de rotinas. Entretanto, há necessidade de amplificação dos estudos relacionando os comportamentos lúdicos e os adolescentes, algo que ainda é escasso na literatura. Um dos pontos-chave desse projeto é o de gemelaridade, onde Carvalho destaca a seletividade como uma propriedade fundamental da sociabilidade humana, na qual o outro não é qualquer um ou qualquer outro, mas, nas interações sociais, torna-se reconhecido e diferenciado. Também, Thomas L. Carpenter afirma que essas interações sociais envolvem intencionalidade compartilhada, compreendida como a capacidade de estar motivado, buscar, vivenciar e sustentar interações colaborativas. Assim, Maguire e Siegel argumentam que estudos recentes têm destacado os irmãos como agentes de socialização direta no desenvolvimento social e no comportamento. Quando os irmãos são gêmeos, a qualidade dos seus relacionamentos é mais intensa, onde Thorpe constata que uma criança em um par de gêmeos tem uma relação vitalícia e constante com o indivíduo da mesma idade. Outro fator relevante da pesquisa é o da exploração do medo recreativo, descrito por Anderson como a experiência de um contexto que mistura elementos deliciadores de medo e de prazer, típica de atividades onde o prazer é decorrente do envolvimento lúdico com estímulos indutores do medo. Um dos passos da pesquisa é continuar com a confecção do instrumento e, posteriormente, iniciar as entrevistas. Já as perguntas de pesquisa são: quais são as atividades lúdicas, jogos e brincadeiras que os adolescentes costumam apresentar? Com quais pessoas os adolescentes normalmente interagem de forma lúdica? Quais os elementos da cultura de pares presentes na construção de relações de identidade pessoal e grupal e nas relações de amizade? Quais os lugares específicos que os adolescentes se comportam ludicamente? Qual é a concepção apresentada pelos adolescentes a respeito da importância do brincar? Quais as particularidades constituintes da zona lúdica? Existe alguma preferência por brincadeiras e situações de medo recreacional? Quais as semelhanças e diferenças presentes nas interações dos adolescentes, quando esses possuem irmãos gêmeos, monozigóticos ou dizigóticos?
próximos passos temos dar andamento à confecção do instrumento e iniciar as entrevistas.